Que nós venhamos adorar o Pai em espírito e em verdade. E para todas as pessoas que estão assistindo online, que vocês também venham participar conosco. Você faz parte da nossa família. E feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, ou coloque as suas mãos ao alto. Manifeste no seu corpo algum sentimento de que você está aqui, de que você está pronto, de que você está disponível nessa manhã. Pai, muito obrigada, porque o Senhor está nos detalhes, às vezes na correria da manhã, na correria do despertar, sem ter dormido o suficiente, na correria do cafezinho, nós esquecemos dos detalhes. Nós esquecemos que o Senhor estava na beira da nossa cama nos esperando. Nós esquecemos de quem nos acordou não foi o nosso despertador, mas sim o Senhor. E nós simplesmente queremos te honrar por todo o seu cuidado com os detalhes em nossa vida. E que nós não venhamos nunca a perder o nosso foco e a nossa sensibilidade de te ver nos detalhes, Senhor. Como nós te amamos. Espírito Santo, como nós amamos a tua presença. Como nós somos gratos à tua presença. Espírito Santo, nos ensine todas as coisas nessa manhã. Nos guie até o Pai nessa manhã, ao coração do Pai. Nos guie nessa manhã. Nós vamos tomar a sua mão, Espírito Santo, e vamos nos deixar ser guiado por ti. Porque tu estás aqui, Espírito Santo. Muito obrigada. Como nosso coração se alegra em saber que tu estás aqui. Nosso coração, ele pula de alegria em saber que tu estás aqui. Em saber que tu estás aqui. Em saber que tu estás aqui. Cante, there's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Nós estamos cantando ao Espírito. Your presence, Lord. And I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Agora enche o seu pulmão de ar e com alegria cante. Hey! Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord.
flood this place and fill the atmosphere. 'Cause your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Yes, Ele é digno. Uau, que graça de Deus nessa manhã. Ele está nessa manhã aqui, tão pertinho de nós. Como o ar que respiramos, assim Ele está tão perto de nós. E o nosso coração, ele pula, ele salta diante da presença dEle. Uau, que alegria. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada pela tua presença. Nós queremos te honrar nessa manhã, Pai. Nós queremos te honrar. Nós te colocamos no centro de tudo. Nós voltamos à essência de tudo, de tudo. Está cercado de toda a glória, e a plenitude está onde você está. A sua voz ecoa sobre a terra e os céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. O seu amor inunda os corações. Tua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real. Santo, Santo, Santo. Declara, igreja, está cercado de toda a glória, e a plenitude está onde você está. A sua voz ecoa sobre a terra e os céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração.
encher esse ambiente com a declaração da santidade de Deus. Santo, Santo, Santo. Nós nos juntamos com os céus e cantamos: Santo, Santo, Santo. Mais uma vez, Santo, só Ele é Santo. Sing it again. And all of the glory, all of the honor, it's yours, it's yours, it's yours. And all of the glory, all of the honor, it's yours, it's yours, it's yours. And all of the glory, all of the honor, it's yours, it's yours, it's yours. And all of the glory, all of the honor, it's yours, it's yours, it's yours. And all of the glory, hey, all of the honor, it's yours, it's yours, it's yours. And all of the glory, all of the honor, it's yours, it's yours, it's yours. So we sing, all of the glory, all of the honor, it's yours, it's yours, it's yours. And all of the glory,
is yours. We honor you this morning. We don't make it about ourselves this morning. We make it all about you. We make it all about you. We make it all about you this morning, God. We return to the essence of worship where it's all about you. And where it's all about your control and your will and your desire. Sim, Pai, nós voltamos à essência da adoração nessa manhã, onde não é sobre nós, mas é sobre Ti. Uau, que lindo. Thank you, God. Thank you for being here so that we get to honor you. Ei, Pai, obrigada por estar aqui. Que privilégio poder te honrar nessa manhã. Que privilégio poder dizer que Tu és santo. Que privilégio afirmar o Teu caráter nessa manhã. Que privilégio conhecer o Teu caráter de uma forma em que podemos dizer a Ti, Pai, confirmar quem Tu és. Que Tu és santo, que Tu és merecedor de honra e de glória, que Tu sim és o centro, não somente deste culto, mas da nossa vida. Eu procurei em outro lugar, em tantas pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. E eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri
quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir, oh, teu rio de vida aqui. Eu sinto, oh, sinto fluir, teu rio de vida aqui. Sinto fluir, teu rio de vida aqui. E eu sinto fluir, teu rio de vida aqui. E eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Todos que têm sede, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou e sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu não quero os meus atelhos e nem menos meus joelhos. Eu não quero os meus lombos, vou encharcar.
onde você estiver esta manhã, feche seus olhos, erga suas mãos. Seja envolvido pela presença do Senhor que está neste lugar. Seja tocado pelo Espírito do Senhor que está no nosso meio. Receba sobre a sua vida, receba sobre o seu corpo físico, receba sobre a sua mente aquilo que você precisa para estar tranquilo, para estar em paz. A presença do Senhor te faz descansar esta manhã. A presença do Senhor tira toda dor. A presença do Senhor tira toda preocupação. A presença do Senhor nos traz o refrigério, nos traz a paz, nos traz a tranquilidade que precisamos para conectar as nossas mentes nele e receber aquilo que ele tem para as nossas vidas. Toda inquietação, tudo aquilo que te desconecta desse ambiente espiritual, seja na sua casa, seja aqui no templo, nesse momento nós sujeitamos a presença do Senhor. Nós sujeitamos todas as coisas à presença do Senhor, porque o trono do Senhor está estabelecido neste lugar. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, e é impossível o rei habitar onde não existe um trono para que ele se assente. Aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai e sabei que o Senhor é que cuida de você. Aquietai e sabei que não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo da sua cabeça, sem que o Senhor permita que isso aconteça. Com seus olhos fechados e mãos erguidas, receba o abraço do Senhor nesta manhã. Receba o abraço daquele que te dá segurança no meio da crise, da dificuldade. Receba o abraço daquele que faz cessar a guerra, aquele que quebra o arco, aquele que quebra a lança, aquele que queima os carros no fogo. Aquietai e sabei que Ele é Deus, e Ele, somente Ele, é digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser louvado neste lugar. Nos próximos segundos, agradeça ao Senhor pelo cuidado dEle sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor pelo cuidado dEle sobre a sua casa, sobre a sua família. Agradeça ao Senhor pelo cuidado dEle sobre os seus negócios. Agradeça ao Senhor pelo cuidado dEle. Porque 1000 podem cair do seu lado, 10.000 podem cair à sua direita, mas você não será atingido. Yes, 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 yes. We just wanna thank you. Oh. We just wanna thank you. We just wanna thank you. And we just wanna thank you. Oh. And we just wanna thank you.
Onde você estiver, dê o melhor aplauso que você puder ao Senhor esta manhã. Aproveite para virar para alguém antes de tomar o seu assento e dizer: que bom te ver na casa do Senhor esta manhã. Que bom te ver na casa do Senhor esta manhã. Que bom podermos adorar juntos o Senhor esta manhã. Que semana preciosa, que início de semana maravilhoso. Nosso coração está tomado de uma convicção, de uma certeza daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Ele está prestes a fazer. Talvez a gente não saiba de tudo, mas conseguimos perceber os sinais de algumas coisas que nos dão a convicção, a certeza que o Senhor está para realizar algo no nosso meio. Para vocês, obrigado. Ainda em pé, vamos ler a palavra. Nós temos um texto para ministrar. Se por acaso você estiver aí durante a mensagem, sentir o cheiro de uma galinhada deliciosa, não se preocupe, que ela vai estar disponível para você almoçar, levar para casa logo depois do culto. Os jovens estão organizando, já ia falar preparando, não são eles que estão cozinhando, não é verdade? Mas eles estão organizando e auxiliando. Porque se eu falo que é os jovens que estão cozinhando, você não ia comprar, né? O jovem não sabe cozinhar, você que pensa. Por isso que a galinhada das mulheres é a que mais vende, porque aí todo mundo sabe que mulher sabe cozinhar bem. Quando fala galinhada dos homens não vende muito, quando fala galinhada dos jovens não vende muito, a gente divulga errado isso. Na verdade, a galinhada está sendo preparada pelas irmãs e os irmãos, tá bom, gente? Então, pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, logo depois do culto, eu não sei se ainda tem disponíveis as marmitas. Tem ainda, tem algumas marmitas disponíveis. Então, se você não comprou, não adquiriu, $10 somente, passa ali, já leva. Eu sei que você vai sair daqui 10h30 da manhã, vontade ainda de tomar café, né? Mas você passa ali, pega a sua marmita, leva para casa e faça bom proveito, bom apetite. Eu vou pegar a minha um pouco mais tarde, né? Mas vou me deliciar com essa galinhada que eles prepararam com muito carinho para abençoar a vida de vocês. Vamos ao texto sagrado, 2 Crônicas, capítulo de número 4, 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso 9. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Semana que vem será a nossa Santa Ceia, primeiro domingo do mês de fevereiro. Esse ano está passando tão rápido que parece que a gente virou o ano ontem e já terminou o mês de janeiro, viu, gente? Só tem uma notícia que você não tem como negar, mas com certeza vai ficar triste comigo. Você está ficando mais velho cada vez mais. Você está ficando mais velho, você está voando o tempo. E nós temos que, como Moisés orou no Salmo 90, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de tal forma que eu alcance um coração sábio. Fazer com que cada dia conte. Estamos ainda em uma restrição de 25% de ocupação, por isso estão olhando aí bastante espaço na igreja. Propositalmente nós estamos seguindo todas as normas. Obrigado por todos vocês que fizeram um registro. Aqueles que não fizeram um registro para estarem nos cultos, faça isso sempre, nos ajude a poder seguir todas as normas de segurança, dando a todos vocês que vierem o conforto, segurança, tranquilidade, que estaremos em um ambiente muito bem apropriado para vocês, tá bom? Logo depois do culto, eu peço que vocês comprem a galinhada e façam o possível para não ficar muito tempo aqui, para que a gente possa preparar todo o santuário e receber os próximos irmãos que chegarão para o segundo culto. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão,
e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu aquilo que ele tinha pedido. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de uma maneira específica, de uma maneira precisa, clara, simples de entendermos, a fim de que tudo que realmente for liberado nos edificar e nos alimentar. Esse é o nosso pedido, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Nós temos navegado no texto ao longo desse mês de janeiro. Iniciamos logo no culto da virada falando sobre a oração de Jabes e trazendo o entendimento daquilo que o Senhor realmente tem falado conosco para esse ano. Entendemos que Jabes foi esse homem que fez uma oração que ficou registrado na história da sua vida, na história da humanidade, na história bíblica. Dentro do contexto da vida de Jabes, nós aprendemos sobre alguém que não aceitou carregar um peso que não era sua culpa, ou não aceitou carregar uma identidade que fora dado a ele, sem nem mesmo que ele tivesse a opção de não recebê-la. Nós aprendemos que não é tão importante a maneira como nós surgimos, ou onde nós nascemos, ou qual foram os nossos familiares, qual foi a nossa criação, a nossa formação, qual era a funcionalidade da nossa família, quais eram os critérios que os nossos pais usaram para nos educar. O importante não é termos nos tornado quem somos hoje por conta de traumas e tragédias e tantas coisas que aconteceram na nossa vida, até o momento em que nós passamos a entender a importância que Deus dá e a forma como Deus nos dá condições de mudar a realidade que nós estamos vivendo. Nós não somos vítima daquilo que nos aconteceu no passado, e ainda que pudéssemos dizer que sim, que somos vítima do que aconteceu no passado, nós não precisamos e não podemos permanecer nesse lugar de vítima, porque temos condições de mudar a história, porque temos absolutamente o direito de mudar a circunstância, de mudar a história e permitir que Deus escreva uma nova história nas nossas vidas. Olhar para a vida de Jabes é ver alguém que foi tatuado, foi impresso na vida dele, alguém que trouxe dores à sua mãe, alguém que trouxe sofrimento, alguém que foi motivo de sofrimento, alguém que foi motivo de dor, mas alguém que se levanta no meio do nada, no meio da improbabilidade, no meio de uma história que narra uma certa genealogia, uma sequência de nomes de pessoas. Quando você observa no livro de 1 Crônicas, você vai ver que a oração de Jabes, ela surge no meio de um discurso que não tem nada a ver. Sabe aquela conversa de mulher, que ela começa a conversar um assunto e de repente muda o assunto, quando você vai ver ela já está no terceiro assunto, você nem sabe como que ela conseguiu mudar. Homem não faz dessa maneira, não é verdade? Homem consegue começar um assunto e focar naquele assunto e trabalhar o dia inteiro no mesmo assunto. Mulher começa a falar com você, daqui a pouco ela olha para a unha e fala assim: nossa, quebrei minha unha hoje. Já começa a falar da manicure, começa a falar do que ela estava fazendo, mas há segundos antes ela estava falando sobre, sei lá, sobre o que nós vamos comer hoje. Quando você olha a genealogia narrada, descrita no livro de 1 Crônicas, de repente a gente começa a ver sobre o que estava acontecendo, e um gerou o outro, e quem eram os pais, quem eram os filhos. E quando toca na vida de Jabes, a palavra de Deus, a inspiração que Deus dá a esses homens que escrevem a sua palavra, é para que eles registrem a vida de Jabes não como alguém que fora lembrado na história
como alguém que trouxe um problema, como alguém que trouxe dor, mas como alguém que se levanta para mudar a circunstância da sua vida, como alguém que se levanta para mostrar para qualquer um que é possível você se levantar do lugar de vítima, do lugar de dor, do lugar de problema, e encarar uma nova realidade, escrever uma nova história e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Dentro desta oração, Jabes, ele coloca alguns componentes para que Deus possa respondê-lo, e o primeiro deles é que Deus possa abençoá-lo. Nós falamos bastante sobre a natureza da bênção de Deus. Outro elemento que Jabes coloca na sua oração é que Deus possa alargar as suas fronteiras. Falamos sobre novos territórios durante esse mês, e hoje eu quero falar sobre o terceiro elemento que Jabes coloca na sua oração, que é pedindo que a mão do Senhor seja sobre ele. Pedir que a mão do Senhor seja sobre ele, a mão do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Quando a gente usa esse termo, a mão do Senhor, obviamente que isso é uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem que tenta tomar aqui uma forma de uma mão e trazer o entendimento de que Deus estende a mão dele sobre nós, e debaixo desta mão de Deus nós temos grandes benefícios a desfrutar. E é claro que a mão de Deus não é tão pequena ou não é tão grande. Quando nós usamos a linguagem a mão de Deus, a expressão não está apontando para uma mão física, mas está apontando para um sentido pelo qual Deus se vale para mostrar aquilo que está debaixo da sua mão. E eu quero dizer para você que nós temos muito que aprender com esse pedido de Jabes, para que a mão do Senhor esteja sobre nós. O que te traz, talvez, o que desperta em você saber que a mão do Senhor está sobre você? Algumas coisas nós aprendemos na palavra. Veja bem que essa expressão, a mão do Senhor sobre alguém, ela é descrita na palavra mais de 50 vezes, principalmente no Velho Testamento, quando você vai ver o povo de Israel saindo do Egito, com muitas vezes o Senhor fala sobre a sua mão ser uma mão de poder, a sua mão ser uma mão forte, a sua mão ser uma mão de justiça. Você vai ver que o Senhor, ele ministra ao seu povo através dessa linguagem de que a mão dele estava sobre o seu povo, de que a mão dele era poderosa para livrar o seu povo, para tirar o seu povo das mãos de Faraó. E quando Jabes pede que a mão do Senhor seja sobre ele, eu e você precisamos abraçar esse pedido como uma promessa, abraçar esse pedido como aquilo que Deus coloca à nossa disposição. É certo que não dependemos de pedir para que Ele estenda a sua mão, mas quando pedimos significa que temos consciência do que a mão estendida do Senhor sobre nós nos causa, nos traz como benefício, como bênção, como algumas coisas que eu quero descrever para vocês. E a primeira delas, eu quero dizer para você que a mão do Senhor, ela nos traz a libertação. Quando você olha o texto de Deuteronômio no capítulo 5 e no versículo 15, Deus, ele está mais uma vez repetindo os mandamentos através de Moisés ao povo. Os 10 mandamentos que Moisés recebe no Sinai, que o Senhor escreve nas tábuas. E você lembra-se quando Moisés desce depois de 40 dias e o povo se perde porque o líder não estava presente. E quando o povo se perde, Moisés quebra as tábuas, porque Moisés julga no seu coração que aquele povo não era digno de receber os mandamentos que o Senhor havia lhe dado de uma maneira tão sobrenatural. E agora a ira e a revolta de Moisés vai lhe custar ter que lavrar novas pedras. Deus diz assim: olha, as primeiras pedras eu cortei, eu talhei e eu escrevi. Mas agora que você quebrou, você deixou aflorar, você tomou uma decisão pelo seu sentimento, quebrou as pedras, agora você vai ter que lavrar as pedras.
Eu vou escrever, mas você vai ter que talhar as pedras. E agora Deus vai repetir mais uma vez para o povo os seus mandamentos através de Moisés. E no meio dessa repetição que está narrada no capítulo de número 5 de Deuteronômio, no versículo 15, o Senhor diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Sabe, uma das coisas que o Senhor deixa muito claro para Moisés ensinar ao povo, é que o povo não esqueça que quem tirou eles da escravidão, que quem tirou eles do serviço escravo ao Egito foi a mão poderosa do Senhor. E a mão poderosa do Senhor, ela nos traz a libertação. Eu quero, através dessa palavra, eu não quero somente ensinar você ou ministrar esta palavra a você, mas eu quero profetizar sobre a sua vida aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio. A mão do Senhor vai nos libertar de cativeiros que estamos já há muito tempo, lugares que já estamos presos há muito tempo, lugares que estamos escravizados há muito tempo, relacionamentos que estamos escravizados, situações que estamos escravizados, condições emocionais que estamos escravizados. Eu vim aqui, através do poder desta palavra, te dizer que os dias de escravidão estão contados na sua vida, porque o Senhor há de estender a sua mão poderosa e de te arrancar deste lugar. Você que crê, diga glória a Deus. Sabe, a libertação, quando a gente fala de libertação, as pessoas logo conectam isso a demônios que prendem pessoas. E às vezes, quando nós estamos na casa de Deus, ou sempre quando nós estamos na casa de Deus, na presença do Senhor, a nossa mente realmente já desfruta do conhecimento da palavra, já fomos libertos pela verdade. E aí a gente fala de libertação, nós logo entendemos que essa palavra não cabe a nós, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, e por isso os demônios não têm mais poder sobre as nossas mentes, desde que nós andamos no Espírito. Porém, eu quero dizer para você que Deus não está falando comigo e com você hoje somente no aspecto de libertação de demônios. Deus está falando sobre libertação de cativeiros, de lugares que vocês têm estado presos ao longo de anos, de lugares que você tem estado aprisionado ao longo de anos. A mão do Senhor será estendida para te tirar desse Egito. A mão do Senhor será estendida para te arrancar deste lugar de culpa, deste lugar de escravidão, deste lugar de limitações. Existem limitações que é por falta de conhecimento, existem limitações que é realmente um comportamento que nós adotamos, que nos prende em um lugar onde a gente não consegue se mover daí. O mundo inteiro está evoluindo e nós continuamos parados no mesmo lugar, pensando do mesmo jeito, calculando da mesma forma. O Senhor está dizendo que a mão dele nesse ano vai arrancar você deste lugar, vai nos arrancar deste lugar, vai nos tirar deste lugar. A mão poderosa do Senhor vai nos tirar dessa condição em que nós estamos já há muito tempo, desse estado de sobrevivência. Sabe, dessa situação financeira que parece uma montanha russa, um dia sobra, outro dia não sobra, um dia eu pago as contas, outro dia eu não pago, um dia eu tenho, outro dia eu não tenho, um dia eu empresto, outro dia eu pego emprestado. Essa condição espiritual que nós às vezes estamos nela já há muito tempo. Um dia eu quero vir para a igreja, outro dia eu não quero. Um dia eu quero ler a Bíblia, quero orar, quero buscar a Deus, outro dia eu não quero nem saber que Deus existe. Essa condição emocional que nós às vezes ficamos aprisionados por traumas e questões que já aconteceram conosco. Olhamos para as pessoas, não queremos acreditar mais em ninguém, porque um dia fomos feridos por alguém que nós amávamos e confiávamos.
Sabe, são cadeias que nós vamos formando, muralhas que nós vamos construindo na nossa mente ao longo dos anos, que nos impedem, que nos prendem, que nos aprisionam e que nos escravizam. A mão do Senhor há de se estender sobre nós e nos arrancar desses lugares. Porque assim como o povo de Israel, eles não conseguiriam sair sozinhos, não conseguiriam sair por si próprios, eles precisavam de uma intervenção sobrenatural de Deus, e eu quero crer que neste ano, Deus vai intervir de uma maneira sobrenatural. Não importa o que Deus vai permitir acontecer, como Ele vai trabalhar, o que eu creio é que Ele vai fazer algo em prol do seu povo. A segunda coisa que eu vejo e quero profetizar sobre a sua vida, sobre a mão do Senhor, é a ajuda e o socorro de Deus. Isaías capítulo 41, verso 13, a Bíblia diz assim: o Senhor, porque Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Ele é que toma-nos pela sua mão direita e diz: não temas, porque eu te ajudo. Sabe, it's okay to be fragile. Sabe, às vezes, principalmente nós que somos homens, né? Nós temos uma séria dificuldade em pedir ajuda, porque nós não queremos demonstrar fraquezas, nós não queremos demonstrar debilidades, nós não queremos mostrar para ninguém que nós somos frágeis, nós não queremos mostrar para ninguém, e eu não estou falando que você deve sair falando para pessoas indevidas, mas eu estou dizendo para você que existem pessoas específicas colocadas por Deus, não necessariamente dentro do contexto da igreja, mas existem pessoas que foram colocadas por Deus na sua vida para que você possa ser ajudado. E às vezes nós não sabemos como é que Deus está nos ajudando. Ele diz para o profeta que ele estenderia a mão dele, pegaria a minha e a sua mão direita e nos ajudaria. Sabe, às vezes você pode se entender como ser ajudado por Deus, como o homem que estava sofrendo de naufrágio, estava se afogando, e ali ele ficava chamando: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E passa um barco, alguém vê aquele homem gritando, joga uma boia para ele, e ele diz: não, obrigado, não preciso da sua ajuda, porque Deus vai me ajudar. E passa um outro, joga uma boia para ele, tenta estender a mão para tirá-lo daquela situação, e ele diz: não, obrigado pela sua ajuda, eu não preciso, porque Deus é que vai me ajudar. E até que o homem morre, quando ele chega no céu, ele questiona Deus: por que o Senhor não me ajudou? E Deus diz para ele: eu tentei te ajudar várias vezes, mas você não entendeu que eu estava te ajudando. Às vezes Deus colocou pessoas do seu lado para te ajudar, que estão tão perto de você, estão a uma ligação de distância, mas você prefere sofrer, prefere padecer, prefere passar por tantos problemas, porque não quer pedir ajuda. A mão do Senhor, querido, será estendida para te ajudar. Agora entenda como Deus está querendo te ajudar. Existem intervenções de Deus diretas, nós entendemos que elas existem e desfrutamos de tantas. Mas eu quero dizer para você que essa não é a única forma que Deus nos ajuda. Deus também nos ajuda através de pessoas. Deus também nos ajuda através de pessoas que representam Ele para as nossas vidas. E eu quero dizer para você com muita clareza aqui nesta manhã: cuidado para você não rejeitar a ajuda de Deus, porque ela não veio da maneira como você esperava. Lembra quando o Senhor libera uma palavra de instrução para que Naamã fosse curado? A Bíblia diz que Naamã chega lá. Naamã é um guerreiro enviado pelo seu rei, enviado com honras, enviado com cartas de recomendação. E quando Naamã chega diante do profeta, o profeta manda que o seu servo vá se encontrar com Naamã. Fala assim: nossa, que falta de respeito, eu chego aqui como um oficial, como embaixador do rei, e o profeta nem me recebe, quem me recebe é o servo dele. E outra, o profeta manda um mensageiro e ainda manda uma mensagem pesada, porque se o mensageiro não fosse
o bastante, a mensagem ainda é difícil. Qual é a mensagem? A mensagem é que eu vá me banhar no Jordão 7 vezes. Quando você coloca Rio Jordão, às vezes você vai ver aí no Google, né? Pessoas são batizadas lá em Israel, um lugar onde tem toda uma estrutura de batismo. Já tive o privilégio de estar ali. Mas aquele ali é o Rio Jordão, mas não é a área do Rio Jordão que a Bíblia se relata, ou se a Bíblia se refere. A área do Rio Jordão que era comum para que eles tivessem acesso era uma área barrenta que divide os territórios, aonde Josué passa e o Rio Jordão se abre. Até no dia de hoje, aquela área é uma área barrenta, é um rio barrento, é um rio que as pessoas, existem vários atos de batismos ali naquela região, e é muito quente ali no meio do deserto, e quando eles entram ali, muitos deles saem com aquelas roupas de batismo branca, amarelas, de tanto barro. E aí você imagina um oficial do rei, alguém de alta patente, de alta dignidade no seu reinado, agora recebe uma palavra para ir tomar banho em água suja. Só que ele não sabia que aquela era a maneira que Deus estava o ajudando. E quando ele obedece, através dos seus servos, dizendo: meu Senhor, se ele te pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais tomar um banho no Rio Jordão, vai lá, meu Senhor. E quando ele vai, ele recebe a cura. A Bíblia diz que a sua pele leprosa passa a ser como a pele de uma criança. E a minha pergunta para você é: será que nós não estamos como Naamã, indignados que Deus não vem nos socorrer, querendo justificar a nossa condição atual e dizendo: Deus, eu estou assim porque o Senhor não me ajuda? Não é que Deus não te ajuda, é que você não quer se abrir para ser ajudado pelo Senhor. A segunda coisa, ou a terceira coisa que eu vejo com a mão do Senhor, eu quero tomar o livro de Ezequiel no capítulo 3 e no versículo 22, porque a mão do Senhor nos traz o entendimento ao propósito. A Bíblia diz que Deus pega o profeta Ezequiel, leva ele no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, para que Deus mostrasse para ele qual era a condição da nação de Israel. Você vai ler depois em casa, no capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, e você vai perceber o quanto o Senhor ensina Ezequiel no meio daquele vale. Lá no final daquela narrativa, você vai ver que o povo se levanta e um grande exército se levanta. O que Deus estava ensinando para Ezequiel era aquilo: é que o seu povo era um exército grande e extremo, mas eles estavam no vale como ossos secos. E no capítulo 3 e no verso 22, a Bíblia diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse: levanta e sai ao vale, e eu falarei contigo. Sabe, às vezes o que acontece conosco, queridos, é que nós precisamos entender o propósito pelo qual Deus está nos levando e nos colocando onde Ele está nos colocando. Porque ao seu redor você pode achar que está no lugar que você está, seja no trabalho, seja na cidade que você mora, seja na igreja que você congrega, seja no país em que você está, seja no relacionamento que você está, seja no segmento de trabalho que você se encontra. Você pode achar que isso daí é uma mera coincidência, ou talvez seja uma conveniência sua, ou talvez seja qualquer outra coisa. Eu vim te dizer que a mão do Senhor te dá entendimento ao propósito. Você vai entender o porquê você está onde está, com as pessoas em que você se encontra, porque realmente Deus não faz nada sem propósito. Nada sem propósito. A mão do Senhor leva o profeta no vale e diz assim: vai lá no vale que eu vou falar contigo. Talvez você ainda não ouviu a voz de Deus te trazendo o porquê você se encontra na condição em que você está. E eu quero só dizer algumas pequenas e rápidas palavras a você sobre isso, porque às vezes eu já me questionei tanto acerca de circunstâncias que eu já passei, acerca de dificuldades que eu já passei. Eu me lembro de várias delas. Algumas delas são realmente muito difíceis de compreender, porque como você está às vezes no altar ministrando uma palavra de bênção e de vitória ao povo,
E quando você desce daqui, você vai para casa, você se depara com uma situação que confronta a realidade que você acabou de mostrar para o povo. Você prega um Deus que faz o impossível, você prega um Deus que realiza as coisas miraculosas, você prega um Deus que faz coisas grandes, e quando você sai daqui, questões tão pequenas assolam, afligem você, te colocam para baixo, desafiam você. E aí você não sabe o que se passa, não sabe se é alguma coisa a ver contigo, alguma coisa a ver com aqueles que estão ao seu redor, até que você entende, porque a mão de Deus está sobre você, você entende o propósito daquilo. E eu quero dizer para você, querido, que muitas e muitas e muitas vezes a resposta de Deus para mim, em meio a dificuldades, em meio a sofrimentos, em meio a situações adversas, foi que o Senhor estava me conduzindo por aquele lugar, porque Ele queria me ensinar, porque Ele queria me amadurecer, porque Ele queria que eu soubesse que Ele é Deus, mesmo quando as coisas não caminham do jeito que eu espero. Porque é fácil glorificar o Senhor quando as coisas estão do seu jeito. O difícil é você glorificar o Senhor quando as coisas não estão do seu jeito. E eu quero dizer para você que a mão do Senhor está sobre nós para nos dar entendimento ao propósito. Porque quando você sabe o propósito que você carrega, você não teme os lugares que você passa. Você não teme as situações que você atravessa. Porque o propósito de Deus na sua vida, ele é permanente. As circunstâncias que você atravessa são temporárias. As circunstâncias que você atravessa hoje, elas são difíceis, amanhã elas serão fáceis. Hoje elas são quase intransponíveis, amanhã você vai saltá-las como quem pula um degrau de uma escada. Mas o propósito que você carrega, a mão que está te guiando é muito mais poderosa do que os demônios que tentam tirar a sua vida, tirar a sua paz. A mão que está te guiando é muito mais poderosa para te fazer entender o porquê você está passando pelo que você está passando. Quero liberar uma última palavra sobre a sua vida, que está no livro de Josué, no capítulo 4, no verso 24, a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim ao seu povo, veja bem que o contexto é esse, Josué está para entrar na terra prometida, e o Senhor diz a ele que tomasse do meio do Jordão 12 pedras, cada uma das pedras representaria uma das tribos de Israel, e o Senhor diz para ele que tomasse as 12 pedras no capítulo 4, e aquelas pedras ele iria construir um altar. E aquele altar tinha um propósito. E o propósito daquele altar está descrito no versículo de número 24, quando o Senhor diz assim, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Sabe, a mão do Senhor nos traz o entendimento e o temor sobre as nossas vidas. Porque uma coisa é você não saber e não ter consciência de que o Senhor estendeu a mão dele sobre você. Outra coisa é você ter essa consciência e saber, querido, que por onde você passar, que por onde você pisar, que por onde você atravessar, o Senhor quer te ensinar algo que vai proteger você e as próximas gerações. Isto é, o temor dele sobre as nossas vidas. Não é o medo, mas o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Senhor diz, eu quero que você levante um altar, porque eu quero que as pessoas saibam que a minha mão de poder guiou vocês nesse deserto, e eu quero que eles temam a mim. Sabe, Deus manifesta o seu poder, Deus estende a sua mão, e Deus nos ensina a temê-lo. Se há um dia, ou se há uma geração que parece que perdeu o temor do Senhor, é a geração em que nós vivemos. Nós perdemos o temor. Se nós
ensinarmos o temor ao Senhor aos nossos filhos, eu quero dizer para vocês que eles vão continuar tratando as coisas santas como profanas. Eles vão continuar fazendo aquilo que é errado como se estivessem fazendo aquilo que é certo, não sentem absolutamente nada. Nós temos um grande privilégio, pais que me ouvem aqui hoje, muitos de nós temos o grande privilégio de criar os nossos filhos na casa do Senhor, mas eu quero dizer para vocês um alerta: nós precisamos da graça do Senhor para que os nossos filhos não sejam como Uzá, em que a presença do Senhor, a arca do Senhor esteve na casa dele tantos anos, e no momento que os bois tropeçam, Uzá estende a mão e Deus queima ele, Deus mata ele, porque parece que Uzá estava tão familiarizado com a presença de Deus, porque estava na casa dele, na sala da casa dele tanto tempo. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e, diferente de muitos de nós que recebemos o Senhor Jesus na adolescência, na juventude, onde a gente chegava na igreja, a gente sentia a presença de Deus e via um temor no nosso coração, em que antes de falar qualquer coisa que feriria o coração de Deus, via um temor no nosso coração, e até hoje nós carregamos esse temor. E às vezes os nossos filhos agem como se tudo isso fosse normal, como se tudo fosse comum, adotam práticas pecaminosas, a fim de que quem olha de fora vê os nossos filhos com o que eles estão fazendo, e amigos da escola, amigos de outros lugares, parece que não tem nenhuma diferença entre um e outro. Que o temor do Senhor seja sobre a nossa casa, queridos. Que o temor do Senhor seja sobre os nossos filhos. Que o temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas no momento em que nós estivermos falando sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Que o temor do Senhor esteja sobre a nossa casa, para que os nossos filhos possam aprender de nós. Eles não venham aprender somente como ser bons maridos, como serem boas mães, como serem bons pais, mas que venham aprender a ter o temor do Senhor sobre suas vidas. Deus se preocupa tanto com isso, que Deus diz: Josué, eu quero que você tome pedras do meio do Jordão, construa um altar, e eu quero que todos saibam e temam o meu nome. Eu quero que as próximas gerações olhem para esse altar e temam o meu nome, e temam o Senhor. O que nós estamos fazendo? Quais os altares que nós estamos construindo dentro das nossas casas, que tem dado aos nossos filhos os ensinamentos necessários, onde eles vão temer ao Senhor? Jabes ora dizendo: Senhor, que a tua mão seja sobre mim, que a tua mão seja sobre mim, que a tua mão seja sobre mim para me ajudar, que a tua mão seja sobre mim para me libertar desse eu, que tudo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas aquilo que eu busco fazer, isso corre de mim, isso é tão difícil. Que a tua mão seja sobre mim para me trazer temor, para que eu possa olhar para o pecado e eu tenha temor ao Senhor antes de optar pelo pecado, para que eu possa olhar para as coisas que não glorificam ao Senhor e eu venha me afastar delas, porque eu temo ao Senhor. Você se lembra nos nossos dias, e eu concluo nesta manhã, você se lembra nos nossos dias onde Deus tomava, e não que Ele não faça isso hoje, Deus tomava pessoas no meio da igreja e através de palavras de profecia duras. Eu me lembro que quando eu era adolescente, e a gente fazia as rodas de oração, e Deus sempre usava o pastor, líder de adolescentes, no meu tempo de adolescente, um homem muito usado por Deus, e de repente, quando ele chegava perto de mim, meu Deus do céu, eu começava a pedir perdão até pelos pecados que eu não cometia. Temor tomava o nosso coração de tal forma
E eu acredito nessa dinâmica, como Deus trabalha com a igreja de tempos e tempos. Eu acredito e sei que o fato do Senhor não denunciar pecados públicos não significa que Ele não esteja vendo e que outros não estejam sabendo, mas eu acredito sim na maneira como Deus trabalha nos nossos dias, muito mais dando a mim e a você a voluntariedade de poder chegar diante dEle e confessar aquilo que estamos fazendo e mudarmos de vida, do que ficarmos esperando alguém denunciar alguém publicamente. Hoje, com tantas leis que existem na terra, com tantas leis que foram colocadas, pessoas facilmente se ofendem. Nós nunca lidamos com uma situação tão sensível a se ofender como nos nossos dias. Hoje em dia virou moda. Qualquer coisa é racismo, qualquer coisa é machismo, qualquer coisa é isso, qualquer coisa é aquilo. Hoje em dia até a maneira que você fala publicamente ou em redes sociais tem que tomar cuidado, porque você pode ser bloqueado, a sua conta pode ser suspensa por textos que são caracterizados racistas. A geração hoje a gente vive amordaçado, sabe? E eu entendo que Deus ele continua trabalhando e operando no nosso meio, continua rejeitando o pecado e amando o pecador, continua produzindo e provocando um lugar de desconforto para quem não quer mudar de vida, porque o dia que eu entrar na casa de Deus em pecado e não sair daqui desconfortável com a situação, eu preciso procurar uma outra igreja. Nós não fomos chamados para condenar ou denunciar pecado publicamente, porque a palavra de Deus e a verdade da palavra já se responsabiliza em fazer isso. A presença de Deus manifesta no ambiente já se responsabiliza em fazer isso. Agora o que nos falta realmente viver é o temor do Senhor. Chegar na casa do Senhor, saber que nós não estamos na sala da nossa casa. É tratar com os nossos irmãos e saber que nós não estamos falando com qualquer pessoa aí fora. É pegar a palavra do Senhor e saber que não é um livro qualquer que eu estou abrindo. Que a mão do Senhor nos traga temor, queridos. Que a mão do Senhor traga temor sobre os nossos filhos. Que a mão do Senhor nos traga o desconforto de não viver uma vida no pecado, uma vida no erro, mas uma vida santa e pura na presença do Senhor. Você pode se colocar sobre seus pés comigo nesta manhã. Sabe, eu acredito de todo o meu coração que estilos mudam e tanta coisa evolui, tanta coisa muda, mas princípios são imutáveis. Deus não vai operar em um ambiente que não haja santidade, que não haja pureza, que não haja verdade, que não haja temor. A minha oração nesta manhã é que a mão do Senhor seja sobre você, seja sobre nós, seja sobre as nossas casas, seja sobre as nossas famílias, de uma forma tão extraordinária nesse ano de 2021, que nós possamos sentir literalmente aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Ore comigo nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Nós queremos, Senhor, nos sujeitar e nos submeter à tua mão poderosa, que possa vir sobre nós e que possa nos trazer o temor do Senhor neste lugar, que possa nos ajudar através dos meios que o Senhor escolher nos ajudar. A mão do Senhor possa nos fazer entender o propósito pelo qual nós estamos onde estamos fazendo o que estamos fazendo. A mão do Senhor esteja sobre nossas vidas de tal forma que venha nos arrancar desses lugares de escravidão e venha nos fazer pessoas livres. Livres não para fazer o que o mundo nos oferece, mas livres para te servir e te obedecer naquilo que o Senhor nos mandar fazer.
Nós oramos, Senhor, e abençoamos a tua igreja nesta manhã. E pedimos sobre eles a tua mão estendida. Você que recebe, diga glória a Deus.